Olá pessoal, sejam bem-vindos a Micro Resource, com vocês as continuidades ao orçamento 187. Esse aqui é o vídeo que ocorreu logo na sequência aí da formatação do equipamento, né, e da instalação do Windows 10, mantendo a versão anterior do Windows. Então nós voltamos aí ao processo de instalação pelo seguinte: ele chegou a criar a partição lá do Windows.old, guardou todo o conteúdo do Windows, só que o sistema operacional não ficou legal, ficou lento, ficou muito estranho, né? Então eu pude perceber durante o processo de instalação que ocorreu na primeira vez que o sistema de particionamento da unidade de disco estava muito diferente, né? Então olha, por exemplo, eu vou entrar aqui na instalação. Estou virando aqui o computador para vocês. Legal. Eu vou entrar aí na instalação e vocês vão poder apreciar que normalmente o Windows 10 ele cria três partições, né? Ele cria três sistemas de particionamento. E esse camarada aqui ele teve um sistema de partição meio estranho. A impressão que eu tive é de que foi utilizado aí um software tipo Disco Grub, Disk Grub, né? Aquele camarada que ajuda a fazer múltiplos particionamentos para computadores que rodam Windows poderem rodar Linux também, né? Você ter dois sistemas operacionais numa mesmo HD, né? A gente tem, o pessoal usa o Disk Grub. E a aparência que eu encontrei na partição desse disco aqui foi semelhante a quando se utiliza o Disk Grub, né? Vamos ver se a gente consegue obter acesso aí rapidamente, né? Ele está descompactando alguns arquivos que estão vindo via pendriver, que está aqui ao lado, né? Está aqui embaixo, pendrive. Pronto, está lá. Então vamos aceitar o acordo da licença da Microsoft, vamos fazer um scroll down aqui na informação do registro, vamos mandar avançar, nós vamos pedir a personalizada instalação. Olha lá o que eu falei para vocês. 4 partições, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Principalmente uma partição sem ser uma partição separada para o sistema sem ser a primária, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir todas as partições que estão presentes nesse disco, porque eu tenho a impressão que aquilo que causou a destruição do boot desse computador muito provavelmente pode ter sido uma ferramenta aí que manipula o sistema de partição, né? Ou alguma coisa foi feita no computador que acabou alterando o sistema de partição dele e com isso o arranque do Windows deixou de ser possível. E a coisa que mais me causou estranheza foi que eu fiz o processo, né, apesar dessa máquina possuir backups, etc., inclusive de arranque, né, sempre quando eu monto um sistema operacional aqui na Micro Resource, eu crio um ponto de restauração. Nem o ponto de restauração e nem a restauração do arranque do sistema foi possível mesmo usando a mídia original da Microsoft. Isso é que me deixa mais de alerta, né, com respeito à alteração do sistema de particionamento. Vocês viram, haviam 4 partições aqui, né? Eu vou criar uma nova partição. O conteúdo ali do HD agora está sem particionamento nenhum. Nós estamos com 447.1 GB livres. Eu vou aplicar todos esses 400. Na verdade, ele está criando aqui como útil 457.862, né? Que ele está expressando aqui em megas e não em gigas, né? Então vamos lá, vamos aplicar esse espaço todo. Para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos de sistema. Ótimo. É aquilo que eu falei, geralmente são 3, né? Então vamos ver quantas ele vai fazer. Pronto, 3, como eu havia dito para vocês, né? Tava muito esquisito aquele sistema de particionamento. Eu que fiz a formatação desse equipamento. E eu fiz a formatação do zero. Então eu sei que haviam 3 partições. Aquela quarta partição definida como sistema, ou uma outra partição com o nome do usuário, foi uma coisa que surgiu aí em detrimento à utilização provavelmente de alguma ferramenta que manipulou o sistema de particionamento. E isso fez com que o equipamento parou de dar partida, né? Ficou danificado. Bom, feitas as ressalvas, vamos continuar aqui com a instalação do Windows. Agora eu espero, né, como eu não estou preservando nada do Windows antigo, eu espero que o processo seja mais rápido. Né? Vamos aguardar então aí que a instalação ocorra com a rapidez habitual, né?
mesmo este sendo um computador com um processador de entrada, né, ele tem um processador da AMD, o E1, né, que tem um processamento ali, o clock em torno de acho que 1.43 GHz por núcleo, né, esse é o clock máximo dele. É um processador aí de entrada, né, ele não é muito agressivo, mas eu já estou vendo, só pela pulada que deu aqui, vamos ver quanto tempo demora para aparecer 1% aí da descompactação. Ele, só pelo jeito que ele pulou ali do copiando arquivos do Windows, eu já vi que está mais rápido do que o primeiro processo que eu executei nessa máquina aqui. Olha lá, já foi para 1%. Não, ainda está em 0. Guardar mais um pouquinho. Bom, o intuito desse vídeo aqui foi justamente dar um retorno sobre a atividade que foi executada no último vídeo, que foi a instalação do sistema operacional do zero, porém mantendo a versão anterior. Com isso nós fomos obrigados a manter o sistema de particionamento, para que a versão anterior não fosse excluída. E agora, né, ó, já foi para 1%, está bem mais rápido, né? E agora nós estamos abrindo mão disso porque eu fiz cópia no Frank do conteúdo do cliente, né? Tá aqui o Frank. Vamos pegar aqui o mouse do Frank. Deixa eu mostrar a pasta onde eu fiz o backup do meu cliente. Tá aqui no HD principal do Frank. A gente tem uma pasta aqui chamada Altamir Backup. Tá lá todos os arquivos dele, né? Aqui tem um maior conteúdo aí, é a pasta do desktop, né? A maioria dos usuários costumam armazenar as coisas dentro do desktop, né? Então a gente vem aqui, ó, favoritos, imagem, música pública. Vamos para o desktop. OneDriver. Área de trabalho aqui, ó. Eu estou procurando o desktop e está com uma área de trabalho. Então eu tenho os backups do imposto de renda de 2021 e 2022, fora o backup que eu fiz de 2023, que também está aqui, ó. 2023, vamos entrar, olha, tem todas as pastas gravadas, vamos ver se tem alguma coisa dentro, olha lá, todas as declarações, né? Então aí está tudo certo, a declaração inclusive de 2023, eu tenho os 3 últimos anos. Né? Aí vamos continuar lá, o OneDriver, vamos para a área de trabalho. Nós temos aí diversos arquivos, né, do cliente, olha lá, toda a documentação dele que foi preservada, né? Eu não pude obter muito mais acesso, porque toda vez que eu estava tentando executar o acesso usando a giga do Frank, surgiu uma notificação de que o cluster não era possível ser resgatado o conteúdo que estava armazenado nele, né? Então, infelizmente, isso aí começou a caracterizar cada vez mais que houve mesmo uma desordem de alocação na unidade de disco e o cliente acabou tendo esse dano todo, né? Olha, já está em 33%, quer dizer, de fato, assim, está de longe muito mais rápido que a instalação anterior que estava sendo executada ontem com a preservação do sistema antigo, né? Que com efeito acabou não resolvendo nada, né? Vamos tentar acertar a câmera aqui sem desligar o celular. Pronto. Então vamos manter aí em tempo real para que vocês possam acompanhar o tempo necessário para a instalação do Windows 10, né, num HD SSD da Kingston de 480 GB, o HD da Kingston modelo A400. Sempre lembrando, esse HD aqui do meu cliente já está em operação há 2 anos. Né, ele foi instalado aqui em meados do dia 22/4/2022, né, 22 de abril de 2022. Então, esse computador aqui passou exatamente 2 anos aqui, né, 2 anos e alguns dias, 2 anos e 15 dias mais ou menos. Então, já estamos em 54%, 55%, vamos aguardar mais um pouquinho. Aí, feito isso, nós vamos validar o Windows junto à Microsoft. Eu vou ver se ele foi enxergado ali como um produto autêntico, bonitinho, está todo validado. Nós vamos passar a fazer as tratativas de atualizações, vão haver diversas, sendo que esse kernel que eu estou pondo aqui é o 21H2, né? Então existem diversas outras atualizações de kernel que devem ser executadas para que o equipamento fique estável e confiável, né? E protegido. Então, feitas essas atualizações, nós vamos retornar o backup do usuário. O backup eu sempre retorno ele para uma área de backup,
e aí o usuário recompõe a estrutura de arquivos de acordo com a sua necessidade, né? Eu não manipulo, eu evito assim ao máximo manipular arquivos de usuário, né? Eu estou fazendo aqui porque o Altamir é um amigo bastante antigo da família e eu estou tentando ajudá-lo porque eu sei que ele vai ter dificuldade em fazer isso, né? Mas normalmente as tratativas da MicroResource só são inerentes ao sistema operacional, nós não manipulamos dados do usuário, né? Para aí respeitar a individualidade, né, os conteúdos que são reservados dos usuários, né, nós não manipulamos, né, de forma alguma. Então já estamos com 78% aí da instalação. Guardando mais um pouco, dentro em breve ele vai iniciar, né, porque essa preparação de arquivos, ele está checando todo o hardware que compõe essa máquina, está vendo através do plug and play todos os drivers que serão necessários para fazer com que esse hardware funcione perfeitamente para o Windows, né? Feito essa descompactação aqui, ele passa a instalação de recursos. Nessa instalação de recursos, ele começa a fazer o condicionamento do hardware junto ao sistema operacional, né? Ele soma o sistema operacional ao hardware através de um programa chamado driver, né? Esse driver vai trazer informações importantes para fazer com que o hardware seja corretamente controlado pelo software, né? Que é o sistema operacional. Já estamos com 82%. De fato, está muito mais rápido, né? Então, Altamir, se você estiver assistindo aqui o vídeo, coisa que eu espero que esteja, esse seu computador aqui teve uma desordem no sistema de particionamento da unidade de disco. Eu não sei se o amigo usou alguma ferramenta ou se foi utilizado algum serviço de suporte para incrementação de algum tipo de recurso que acabou causando problema no sistema de partição no disco, né? Eu percebi que surgiu do nada uma quarta partição que não havia sido criada por mim no momento anterior, quando eu fiz a instalação do teu sistema, né? Bom, devemos puxar pela cabeça aí para ver quais foram as últimas atividades que foram rodadas nesse computador, para a gente tentar ter alguma pista, né? Mas aparentemente assim, parece que tentaram instalar um Linux na máquina, né? Assim, a grosso modo, né? Para ficar fácil aí de entender. Parece que tentaram colocar um Linux rodando junto com o Windows, né? Usando um gestor de boot tipo Disk Grub, né? E aí acabou ocasionando esse dano no sistema de boot do Windows 10 aqui dessa máquina. Nós estamos agora com 98%. Deixa eu ver se desligando aqui fica um pouco melhor. 100%. Passamos a instalação dos recursos. Sempre fica muito ruim para enxergar, né, pessoal, por causa do brilho da tela, mas paciência, né? Dias melhores virão e eu vou ter uma câmera que vai conseguir filmar isso aí direito, dentro e em breve. Estamos agora instalando atualizações, se bem que esse instalando atualizações é meio que, né, na verdade não são atualizações, ele está instalando melhorias que foram agregadas a essa distribuição na época em que ela foi gerada, né? Se bem que essa é uma distribuição antiga do Windows 10, ela precisa ser atualizada diversas vezes para ficar up-to-date, aí, pronta junto da atualização última que está rodando aí no mercado, né? Sempre lembrando, pessoal, que o Windows 2010, ou melhor, o Windows 10, vai deixar de existir a partir de outubro de 2025, tá? Já existe uma data de morte aqui do produto Windows 10, tá? Infelizmente ele vai nos deixar em outubro de 2025, segundo a Microsoft, e vai deixar de receber atualizações de segurança, né? Removi aqui o pendrive, vamos aguardar o processo de boot, agora através da unidade de disco do cliente, da A400, né? Está sendo executado nesse momento. Então, na primeira formatação que eu fiz, nesse momento, houve um erro de disco e ele não conseguiu encontrar o sistema de boot, e voltou a dar o mesmo defeito, voltando em looping, né, para que ele deseja recuperar o seu boot e etc e tal. Ou seja, efetivamente não adiantou nada, né? Aqui nós temos a inicialização dos serviços, ele já passou pelo problema, então de fato agora essa instalação fresca do Windows, né, que é uma instalação que foi do zero, inclusive com um sistema de particionamento novo,
Funcionou às mil maravilhas, eu estou com 38, 61%, ó, já vamos concluir a instalação dos softwares que vão controlar o hardware desse equipamento. Ele está preparando para começar a fazer a criação do perfil do usuário que vai trabalhar com este computador. Nesse momento aí ele está começando a criar a camada do perfil do usuário. Seria interessante esse meu cliente pensar em adicionar pelo menos mais 4 GB de memória nessa máquina, né? Ela está com 4 GB, ela com 8 vai ficar muito boa, né? Ela vai trabalhar muito melhor do que ela está trabalhando agora. 4 GB basicamente quem vai utilizar é o Windows 10, né? Então seria interessante aí ter pelo menos mais 4 GB aí para dar um bom suporte para o sistema operacional, né? Estamos com 16 minutos de vídeo, quer dizer, essa aqui que vocês estão acompanhando é uma instalação do Windows do zero, com exclusão dos sistemas de particionamento que haviam no equipamento do cliente após a carga do backup do mesmo, né? Nós fizemos a cópia dos arquivos importantes, aí pudemos excluir com paz de espírito, né? Eu tive a autorização do cliente aí para poder executar esse processo, eu falei para ele que eu havia conseguido salvar, né? E se ele me autorizava a fazer a formatação do equipamento. Se vocês estão prestando serviço aí, são jovens aprendizes e estão aprendendo a mexer em computadores agora, tomem sempre atenção com os dados que compõem o sistema das pessoas, né, dos seus clientes. Sempre se acerque de deixar muito seguro e muito entendido junto ao seu cliente qual é o estado que está o HD dele, qual o estado de recuperação possível ou não do sistema operacional e do conteúdo, né, para que vocês não venham a ter o sabor do camarada vir falar que vocês apagaram coisa ou que vocês formataram equipamento sem autorização. Então não executem serviço em disco. Né? Por exemplo, eu não executo serviço de forma nenhuma, só instalo o sistema operacional e entrego o equipamento para a pessoa. Né? Os dados dela vão geralmente num outro disco e ela dá os pulos dela lá com o arquivo. Né? Eu não manipulo dados de usuário. Mas se vocês forem manipular, porque eu sei que tem diversos colegas que fazem, eu não recrimino, né? Se o colega quer ter esse tipo de preocupação, eu não posso fazer nada. Né? Mas eu sei que tem pessoas que precisam desse tipo de serviço. Né? Então é por isso que eu não falo nada. Né? Como é o caso aqui desse meu amigo. Né? Eu vou retornar o backup dele, mas o conselho que eu dou para vocês, sempre conversem com o cliente de vocês, deixem muito bem claro, né, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, o que é necessário ser feito no equipamento. Explique para eles que formatação é uma coisa que vai apagar absolutamente tudo que está no computador, fotos, filmes, documentos, né, para que quando vocês executem o serviço, o cliente não vire e fale, mas na formatação eu perdi tudo, entendeu? Essa é uma experiência horrível e eu já passei por ela. Né? Eu recebi autorização há uns bons 20 anos atrás, quando a tecnologia não era assim nem tão maravilhosa quanto ela é hoje, né? Os computadores aí estavam começando a ficar interessantes, né, de se mexer. Veio um notebook de um cliente e de um parceiro, né, de um companheiro aí que fazia serviço comigo. E esse camarada, ele captava o serviço dos clientes dele e passava para que eu executasse o serviço. Né? Ele não tinha um corpo técnico na empresa dele, né? Ele era mais vendas de hardware. E quando tinha esse tipo de serviço, ele captava e trazia para eu fazer o serviço para ele. Né? E ele me trouxe o equipamento e falou, não, pode formatar. Eu peguei e formatei o equipamento do camarada. Adivinha o que aconteceu, né? O camarada ficou desesperado, porque haviam fotos lá de todos os filhos dele, dos últimos, desde o nascimento até os últimos dias, né? Então me gerou uma dor de cabeça muito grande, né? E até provar que focinho de porco não foi tomada, né? A gente passa por um estresse bastante desnecessário, né? Por isso nós não manipulamos arquivos mais de usuário, né? Por isso e por outros motivos, né? Ainda mais com LGPDs, quando você se torna responsável pela manipulação dos arquivos de outrem,
a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Então eu estou falando aqui exaustão para vocês entenderem, né? Sempre deixe muito claro para o cliente de vocês quando vocês vão fazer uma formatação e vão apagar o conteúdo que existe dentro do computador do camarada. E assim como sempre deixe muito claro o que vocês conseguiram recuperar do sistema da pessoa. Porque às vezes você vira e fala que fez o backup, aí o camarada acha que vai voltar tudo até o papel de parede dele, né? E na verdade você salvou lá os arquivos doc dele, né? A pasta de meus documentos, né? Foi isso que você salvou. Então deixa bem claro para as pessoas não terem dissabores com a atividade de vocês, né? Fica lá tudo certinho, que está escrito, não está dito, né? Então sempre documentem tudo. Vamos lá, estamos concluindo a carga aí do sistema operacional no computador e já deixando ele pronto aí para receber o retorno do backup, né? Eu estou forçando aqui, pessoal, para que vocês vejam exatamente o período de carga do Windows num equipamento como esse aqui, né? Vocês estão vendo que é uma máquina que foi modernizada, mas ela ainda não está com tudo que ela poderia ter, né? Ela precisa ter um pouco mais de RAM para ficar mais rápida, mas ela já tem uma unidade de disco SSD, que é uma coisa muito boa e vai deixá-la mais arisca, né? Bom, acredito que agora a gente consiga voltar já ingressando através do perfil do usuário, criando o perfil do usuário, né? Esse é o terceiro boot que está sendo executado, onde ele já vai ofertar aí a definição do usuário, do perfil do usuário. Um momento. Até 2, né? Nós somos reféns mesmo, não adianta, por mais pressa que você tenha, nunca vai ser mais rápido que isso, né? Quer dizer, pode ser mais rápido dependendo do equipamento que está empurrando o sistema ali, né? Nesse tipo de equipamento aqui a demora é essa mesma, né? Vinte e 22 minutos e meio passados. Sempre lembrando que o boot do equipamento não vai ficar demorado assim, né? Esse equipamento está nascendo agora, então uma soma de coisas estão acontecendo aí, né? Ele está criando ambientes, criando containers onde ele vai armazenar coisas inerentes aí ao usuário que está sendo criado, né? Ele está se condicionando, ele está conhecendo o hardware, etc e tal, né? Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Pronto, pessoal. Uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Use sua voz ou o teclado ao longo do processo, e se você quiser que eu fique calada, selecione o ícone de microfone pequeno na parte inferior da tela. Sem mais demora, pronto. Deixamos, agora que nós deixamos a Cortana quietinha, né, vamos continuar aí com a instalação, né. Infelizmente essa apresentação da Cortana nós temos que passar por ela toda. Agora nós vamos chegar no ponto onde é criado o perfil do meu usuário. Nessa hora é uma área onde eu vou criar aí vínculos de segurança, etc. Então vai ser o momento em que eu vou parar de filmar, né? Deixa eu só fazer a incrementação aqui do tipo de sistema operacional que nós estamos tratando, que é um sistema que vai rodar no Brasil, né, com a língua portuguesa. Eu geralmente me utilizo do teclado ABNT2, por ser um scankey mais moderno. Nós vamos pular a adição de um novo layout de teclado. O meu cliente só escreve em português. Ele está pedindo para fazer conexão à internet, mas nesse momento, apesar dele ter achado a minha rede, eu não vou deixar ele ingressar, porque eu prefiro fazer isso mais próximo do rádio e com uma bateria espetada aqui, né? O computador está sem a bateria.
Nós não vamos continuar com a configuração limitada. Pronto. Aqui vai ser onde eu vou começar a jornada do meu cliente, né, pessoal? Então eu vou parar a filmagem aqui, mas deu para vocês verem, né? Ó, esse é um sistema operacional totalmente novo, né? Dentro em breve eu vou voltar mostrando para vocês como ele ficou depois da trimagem, que vai ser executada aqui, depois de todas as atualizações que serão necessárias, né? Quando ele estiver prontinho, daí eu volto e mostro para vocês o efeito, tá bom? Pessoal, sou muito grato aí pela presença de vocês, pelo joinha de vocês no meu vídeo, pela inscrição de vocês no canal. Gostaria de me colocar à disposição dos meus inscritos. Podem perguntar lá nos comentários de qualquer vídeo que eu sempre vou responder para vocês, tá bem? Eu tive alguns dos meus inscritos que andaram caindo no filtro do chat, não sei porquê. O conteúdo do cliente não tinha absolutamente linguajar ofensivo algum. E no entanto a ferramenta do YouTube acabou colocando para verificação, tá? Então quando acontece isso, eu fico sendo notificado da presença do vídeo alguns dias depois, né? Ou quando eu entro na ferramenta e mando checar. Então, para esse pessoal que sofreu esse tipo de problema, já me desculpei para eles, mas se vocês algum dia mandaram alguma mensagem, manda de novo, porque pode ser que tenha caído nesse filtro do YouTube, tá bem? Então espero vê-los nas continuidades. Um abraço, tchau.